Eu tive visitando, alguns anos atrás, uma cidadezinha chamada Trindade. Ô, Vini, olha aí quantos habitantes tem Trindade. Trindade é uma cidade que ela fica perto da Bahia, perto do Piauí e perto do Ceará. Por isso ela tem esse nome, Trindade, que ela fica num trio assim, perto das outras cidades. É uma cidadezinha muito pequena e ela tem uma característica. Lá se explora calcário. E 80% ou 90% do gesso, acho que 90% do gesso do Brasil vem de lá. O gesso que está em todas as nossas casas, que está em todas as casas da região Sudeste, Sul, sai tudo do Nordeste. 30.521. 30 mil habitantes, 30.500 alguma coisa, 30 mil habitantes. E é muito interessante também essa cidade, porque é um problema que a gente tem do Estado querer controlar tudo. Quando se produz, quando você corta as placas de calcário, tem muitos animais que foram fossilizados há milhões de anos atrás. Só que esses animais, eles não são, por exemplo, eles não podem ser vendidos, esses fósseis. Eles não podem ser comercializados. Eles têm que ir para estudo. Certo, para arqueologia, mas eu não entendo o motivo de não poder ser comercializado. Não pode, minha cabeça. É legislação. E assim, a legislação ela entra com o intuito de ajudar, mas assim, pela visão libertária, ela acaba atrapalhando mais do que ajuda. Porque o que acontece? Primeiro, há uma comercialização disso no mercado paralelo. Sim. Então há muitos fósseis sendo vendidos clandestinamente e sendo exportados para museus que saem daqui e ninguém pega por isso. Uhum. E segundo, o cara que está lá na indústria querendo produzir toneladas de calcário, vai ligar para a fóssil, e se ele for obrigado a entregar isso para um museu sem receber nada em troca, ele vai acabar não desejando ter esse cuidado de guardar alguns fragmentos. Porque sai caro. Você pega um bloco de calcário de 5, 10 toneladas, que tem que ser moído para virar pó, para virar gesso. Como é que você vai cortar aquele pedacinho do fóssil? Sai caro fazer isso, entendeu? Então, a legislação, às vezes, vem para ajudar com o intuito e acaba atrapalhando. No futuro próximo, quem sabe, a gente vai ter algum especialista aqui explicando a razão disso. Mas temos, sim, Pernambuco, a maior produção de gesso do Brasil, né? Está aqui na nossa região Nordeste. Aqui na Bahia, nós já tivemos o protagonismo da região cacaueira. Tabuna, Ilhéus ali, foi a maior produção de cacau do mundo. Hoje, eu acredito que nós estamos em segundo, se eu não me engano. A gente perdeu esse protagonismo, mas ainda se produz muito cacau aqui. E o que eu vejo tudo isso assim? Eu vejo o Nordeste como estados ricos. Não justifica essa situação de abandono que a população se encontra. E aí eu vejo assim o nosso canal como uma gotinha de água no incêndio, tentando apagar esse fogo, entendeu? Uhum. Porque o que as pessoas que estão aqui no Nordeste podem fazer para se superar? Porque riqueza tem em todos os lugares, eu vejo. De fato, o que você trouxe, muito interessante porque eu entendo fundamento. Uhum. Eu entendo que há uma boa intenção na preservação de um patrimônio histórico social, que são os fósseis que a gente encontra na natureza. Então, é importante para a arqueologia, até para a gente construir nossos museus, para a gente fomentar nossos museus, e também para incentivar o turismo, para receber pessoas de fora que tenham interesse em conhecer a antiga fauna que tinha no Brasil. Então, e para pesquisa, eu não sou a favor que se venda tudo, não, pelo amor de Deus. Sim. Eu só acho que se fosse comercial, a gente teria mais amostras. É esse o ponto. Eu acredito que até o Estado mesmo poderia pagar pelos fósseis encontrados para incentivar a exploração dos fósseis, porque há um retorno. Não é uma coisa que vai sair do dinheiro do pagador de impostos e não vai voltar jamais. Inclusive, a grana que seria feita com os museus, com a preservação e com a exibição desses fósseis, poderia pagar as pessoas que encontram novos fósseis. Entende? É um sistema que pode ser sustentável. Eu não sou muito fã de transferir para o Estado algumas diligências, não. Eu acho que quando parte da iniciativa privada fazer as coisas acontecem e acontecem de forma muito mais rápida, muito mais eficaz e mais barata também. Quando o Estado põe a mão, bagunça tudo. Eu também acho. Eu também não sou a favor do Estado meter a mão em nada e pagar por nada. Não entendo, eu acho que até o que eu critiquei é a regulamentação. Embora eu não estou lá participando disso para poder dar uma palavra final sobre ela.
eu sinceramente até espero que venha um especialista aqui e possa me explicar sobre isso, entendeu? Eu só levantei um ponto, porque além da produção de gesso, lá nos lugares que mais produz fósseis, tem mais fósseis. É esse o ponto. Eu acredito que seja um mal menor. Eu acredito que a gente possa estar perdendo mais com a produção de gesso e com a extração de calcário que está sendo prejudicada do que a gente teria se tivesse uma contribuição estatal. Então, eu tô tentando estabelecer... Ou empresas privadas que viessem e explorassem isso financeiramente, porque se você incentiva, assim, foi uma queixa que eu escutei lá, se você incentiva a pessoa a guardar os fósseis, porque aquele valor tem um valor agregado maior, o cuidado em preservar os fósseis seriam muito maiores do que o cara olhar e falar, tem um fóssil, joga na máquina aí, que isso dá muito trabalho para cortar esse pedaço, separar esse pedaço. Eu pensei nesse aspecto. E nessa cidade aconteceu algo bem interessante, que foi o seguinte, eles tinham uma propriedade rural lá, pequena, e eu me deparei com a qualidade dos frutos que eram produzidos nessa propriedade rural, que eu tive a oportunidade de conhecer. Por exemplo, a plantação de goiaba. Eu fui lá tem uns 10 anos. No pomar de goiaba, tinha goiabas que chegavam a pesar perto de 1 quilo. Pesava 700 a 800 gramas. Eram goiabas desse tamanho. Desse tamanho mesmo, gigante mesmo. E o mais interessante, para você ver, é uma região do sertão e é uma região que assim não tem muita água. Completamente diferente da região que eu nasci, vivi, que é a região da Zona da Mata, no interior da Bahia. Mas eles têm um sistema de 24 fileiras de pés de goiaba e todos os meses 2 fileiras desse pé de goiaba dava goiaba. E produzia goiaba o ano inteiro. Maravilha, é um puta privilégio você ter uma colheita o ano inteiro de goiaba numa região semiárida. Mas não é privilégio, é tecnologia. Você sabe que eu adoro goiaba. Sabe o que eu fiz? Eu, muito inteligentemente, peguei 2 desses pés de goiaba, trouxe aqui para Salvador, ficou aqui 1 mês, 2 eu cuidando deles. Dei para minha mãe leva a planta. Minha mãe levou, falou, meu filho, morreu um, mas um vingou. Hoje, um desses pés é uma árvore enorme. Maravilhoso. Dá goiaba uma vez por ano, ou 2, eu não sei, o ciclo da goiaba é uma vez só por ano, e tudo pequenininho, tudo igual aos pés de goiaba da região. Então, além de tudo que eu falei, ele tem um potencial para a agricultura fantástico, porque ele tem um solo, mesmo o solo árido, mesmo o solo do sertão, ele tem um solo e tem sol. Então, se você faz a devida adubação e você irriga na hora certa, a produção é fenomenal, diferente da produção das outras regiões. Então, por exemplo, nossa região é uma região de pecuária. Você plantar goiaba, você não consegue fazer o ciclo, fazer a planta sofrer, para você jogar água, para ela florescer bonita, vistosa, entendeu? E gerar frutos grandes, bonitos, assim. Lá você chove, depois não chove, depois chove de novo. Por exemplo, a gente plantou uma vez melancia lá, junto com a cana, e deu 2 caminhões de melancia. Pouco antes da colheita da melancia, choveu. A melancia ficou tudo sem doce. Então, tem esses aspectos. Mas eu só queria pontuar que é o seguinte, o Nordeste também é rico na produção de frutas. Aquela região ali do São Francisco, onde Trindade está próximo, as frutas dali é completamente diferentes das frutas produzidas na Zona da Mata, que é a região que eu convivo ali perto de Itabuna, de Ilhéus, por ali. Completamente diferente. A qualidade, o tamanho, a quantidade que eles produzem é fenomenal. Maravilhoso.